Paz de Cristo esteja convosco essa manhã. Como é que vocês estão aí? Tudo na paz, graças a Deus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Então essa manhã, Deus quer falar ao teu coração. O que você tem ouvido do verdadeiro evangelho? Um evangelho de renúncia, de tribulações, de angústias, de perplexidade, ou um evangelho que muitos de nós temos ouvido: venha para Cristo que você será rico, venha para Cristo que seus problemas vão acabar, venha para Cristo e você vai ser bem-sucedido, venha para Cristo que você não vai ser mais enfermo, venha para Cristo e a tua vida vai ser transformada por completo. Ou a gente tem ouvido aquele evangelho de Jesus, de renúncia, o evangelho de Paulo, que passou por tribulações quando pregava o evangelho. Aí eu vou querer deixar hoje uma palavra de Deus para você em Atos 14, verso 22. Vai dizer assim: fortalecendo a alma dos discípulos, exortando-os a permanecer firmes na fé e mostrando que através de muitas tribulações nos importa entrar no reino de Deus. Então, essa passagem aí é Paulo falando ao povo de Listra, de Derbe, de Icônio, era onde ele tinha pregado o evangelho de Cristo. Em Icônio foi a região que ele começou a pregar o evangelho, e lá muitos judeus foram contra essa pregação do evangelho de Cristo. Mas muitos, aqui a palavra de Deus diz que muitos creram e aceitaram Jesus Cristo, mas eles foram perseguidos. Aí eles tiveram que viajar para Listra e Derbe. Foi aonde que, através de Paulo, Jesus fez um milagre a um paralítico desde nascença. E quando o povo daquela região, que essa região lá hoje é a Turquia, eles viram esse milagre de Jesus, eles começaram a adorar Paulo e Barnabé. Barnabé era um cooperador junto com Paulo no evangelho. Aí eles começaram a chamar Paulo de Júpiter e Barnabé de Mercúrio. Eram deuses que eles adoravam naquele tempo. Aí vai dizer aqui na escritura que Paulo rasgou suas vestes e disse: não, irmãos, não adorem a mim nem a Barnabé, que nós somos homens igual a vocês. Quem fez esse milagre foi Jesus. E aquele povo queria fazer sacrifícios para Paulo e Barnabé, dizendo que eles eram deuses. Só que não, Paulo queria mostrar a eles que Jesus era quem tinha feito aquele milagre. E Paulo e Barnabé foi perseguido naquele momento pelo povo que tinha naquele local, pelos judeus que se encontravam naquele local. E vai dizer que Paulo foi apedrejado até a morte. Ele foi dado como morto nessa situação aqui. E foi lançado fora da cidade. E vai dizer que os discípulos encontram Paulo e reanimam Paulo. Aí Paulo vai e escreve essa passagem aqui dizendo: fortalecei-vos a alma dos discípulos, exortando a permanecer na fé em Jesus Cristo e mostrando que através de muitas tribulações nos importa entrar no reino dos céus. Eu queria hoje de manhã fazer que você se anime em Jesus Cristo.
No seu dia a dia você tem passado por tribulações, seja lá em que for, no seu ministério. Às vezes Jesus permite que nós venhamos a passar tribulações em nosso ministério para que possamos ser provados, alicerçados em Jesus. Ele vai permitir que o cristão passe para que sejamos realmente transformados, para que venhamos a ter um testemunho, para confortar os outros irmãos. Vamos ser provados para saber se realmente somos verdadeiros discípulos de Jesus Cristo, para que possamos fazer aquilo que Jesus fez quando veio aqui à Terra. Nós somos provados antes da conversão e depois. Eu vou falar um testemunho bem antes da minha aceitação, não da minha conversão, porque a conversão é todos os dias, há um tempo para a conversão. Mas quando eu voltei para Cristo em 2016, antes, em 2011, eu passei por uma tribulação no meu casamento, em termos de minha esposa, ela não podia ter filhos. Aí ela pede a Deus, né, para que socorra. Ela faz um tratamento para poder ter um filho. E eu costumo dizer que meu filho Eric, ele foi um milagre de Deus, né? Porque minha esposa não podia ter. E ela gera essa criança, minha esposa, e vai fazendo, né, os exames, aquele acompanhamento. E quando chega próximo do parto, com 8 meses, a médica diz: vamos fazer os últimos exames, porque a tua gravidez é de risco, a gente vai ter que tirar ele com 8 meses. Aí minha esposa vai, faz uns exames, faz aquela ultrassom, né, detalhada, computadorizada. E lá a médica identifica que quando ele nascesse, ele teria que fazer uma cirurgia no esôfago. E nisso, quando a gente recebe essa notícia, eu e minha esposa, a gente fica muito angustiado. A gente fica, meu Deus, uma criança vai fazer uma cirurgia quando ela nascer. E Deus é tão grande e maravilhoso que quando ele é retirado com 8 meses, ele não precisa fazer essa cirurgia. Ó, que Deus grande. Mas Deus reverte esse quadro e minha esposa é que fica na UTI. Ela tem uma pré-eclâmpsia no momento do parto. E meu filho saudável, nasceu sadio, fica no berçário por alguns dias. E minha esposa passa mais ou menos uma semana na UTI. E eu angustiado naquela tribulação, naquela angústia dentro de mim. Eu digo: Senhor, eu nem conhecia Jesus profundamente, mas dentro de mim eu ficava: meu Deus, o que é que eu vou fazer? Mas ela teve um problema nos rins, mas Deus restaura tudo. E eu tive que passar por essa situação para me ser transformado em alguma área. Eu queria deixar esse testemunho aí, porque a gente deve passar por tribulações antes e depois da conversão. Aí depois da conversão, aí é que vem as perseguições, as angústias, né, do nosso pecado que há dentro de nós. Isso precisa de ser transformado. Aí Jesus permite para que venhamos alicerçar, né? Permite que nós passamos por enfermidades. E vocês, meus irmãos, que foram chamados em Cristo, você não foi chamado para... Eu achava, quando eu fui chamado para caminhar com Cristo, eu achava que pronto, agora tudo vai se fazer novo, agora é paz. Eu vou ficar dentro de uma rede aqui e Jesus vai fazer tudo por mim. Não. Você foi chamado para lutar, para orar, para jejuar. É uma luta contra as trevas, a palavra de Deus diz que a nossa luta não é contra a carne, mas é contra potestades e principados. Você foi chamado para trabalhar, para ganhar almas para Cristo. Deus tem esse propósito aí na vida do cristão, quando ele chama. Jesus disse que a seara é grande, mas os ceifeiros são
poucos, Jesus possa falar esta manhã. E eu queria deixar um testemunho do pastor Josué Irion, que Deus, eu nem conhecia esse homem, mas Deus me deu uma palavra através de uma pregação deste homem. E ele conta muitos testemunhos. Ele é um pastor missionário. E ele pregando no tempo do comunismo, lá na Europa, nos anos 80, ele vai dizer que os soldados alemães, eles prenderam 40 cristãos missionários. E esses 40 homens, eles são decretada a morte desses 40 missionários. E eles são colocados num campo onde tinha um rio. Esse rio lá é muito frio na Alemanha, tem um tempo que é muito frio lá. E esses homens, eles iam ser fuzilados. Só que os soldados lá, eles mudam de ideia e mandam esses homens entrar naquele rio, abaixo de zero. E aqueles homens entram no rio, cantando um louvor, que eu não lembro um louvor. E muitos vão morrendo ali, dando glórias a Deus. E tem um deles, o pastor José Leon, disse que era o pastor. Ele, naquele momento de angústia, morrendo, ele nega a Jesus Cristo. Aí um dos irmãos diz: irmão, você passou a sua vida todinha lutando, falando da palavra de Deus. Nesta hora que você vai ser recebido na glória, você vai negar a Jesus Cristo? Não negue. Aí ele dá o primeiro passo. Aí os irmãos: não, irmão, não nega a Jesus Cristo, não. Quando ele dá o segundo passo, o soldado alemão, eita glória a Deus, olha para ele e diz: o que é isso na sua cabeça? O que é isso na sua cabeça? O soldado alemão vê uma coroa cheia de diamantes, brilhosa, que estava na cabeça do pastor. Uma coroa de príncipe. Uma coroa que ele ia ser recebido na glória. Naquele momento, o pastor José Arion disse que o soldado vê sendo retirada aquela coroa da cabeça do pastor. E o soldado diz: o que é isso? Vocês estão vendo? Com os outros soldados. E todos os soldados viram aquela coroa ser retirada e ele diz: você é um covarde. Com o pastor: você não tem uma causa. E nós temos uma causa, nós soldados alemães. O soldado disse: eu agora creio. Eu agora creio nesse Jesus, porque eu estou vendo que é verdade. Meus irmãos, a palavra de Deus é poderosa demais. E o soldado vai dizer que eu me coloco no teu lugar. Você não tem uma causa. Nós temos. Eu aceito esse teu Jesus Cristo. E vai dizer que naquela hora que o pastor sai da água, começa a mudar sua fisionomia. Uma fisionomia como se fosse diabólica. E aquela coroa é retirada da cabeça dele e ele sai da água. E muitos daqueles homens que estavam ali, todos morreram, e só o pastor perdeu de ser recebido na glória. Perdeu de receber o seu galardão, irmãos. Então, Deus queria te animar nesta manhã que mesmo que você tenha passado por tribulações, angústias, investidas para deixar a presença de Jesus, não deixe, porque o galardão lá no céu está preparado. A palavra de Deus diz que naquele dia vai ser de grande alegria, vai ter uma ceia na presença do Senhor, irmãos. E se você tem ouvido um evangelho aí de prosperidade, de riquezas, corra, fuja, porque o evangelho de Cristo nessa terra não é isso, não. Não estou dizendo que Jesus não abençoa, ele abençoa sim seus filhos. Ele vai estar conosco, nos mostrando a direção, o caminho certo a seguir. Ele vai estar conosco, nos fortalecendo a cada dia, a cada manhã. Que o Senhor Jesus possa
falar aos vossos corações essa manhã aí. Jesus, penetra nessas mentes, nesses corações, transforma todo quadro, Senhor Jesus. Amém. Que vocês fiquem com Jesus essa manhã.